O tema que me foi pedido para refletir nesse Congresso Continental da Ameríndia foi uma teologia da missão em perspectiva decolonial. Então, eu intitulei a minha fala Evangelizar interculturalmente, discernindo os sinais dos espaços-tempos. E entre várias eleições que eu fiz ao longo do meu texto, eu elegi o termo interculturação. Apesar do termo enculturação ser mais antigo, ser mais usado, não é? Eu preferi ou interculturalidade também. Então eu elegi interculturação por dois motivos. Primeiro, porque o prefixo inter vai me ajudar muito ao propor a missão como evangelização. Né? Sobretudo na questão do habitar nas fronteiras, do iniciar processos. E o sufixo ação é importante porque vai dizer que o processo de interculturação é um processo contínuo e há tensões. Né? E eu sublinhei a questão dos sinais dos espaços-tempos. Né? Discernir os sinais dos espaços-tempos. Porque essa categoria teológica, sinais dos tempos, ela é uma categoria que foi assumida pelo Vaticano II. Nós, aqui na América Latina e no Caribe, com a teologia da libertação, assumimos e exploramos ao máximo essa categoria teológica, mas eu creio que hoje ela se tornou um pouco estreita para compreendermos os desafios que são postos à teologia. Porque ela ainda tem resquícios de uma visão antropológica apenas, e eu diria até antropocêntrica, porque considera o espaço apenas como contexto, como um pano de fundo, como um quadro. E hoje nós estamos vendo que as questões dos territórios, as questões do assim chamado espaço, são aquelas questões que estão determinando até o nosso modo de fazer teologia, até a nossa existência humana, o nosso modo de se colocar nesse mundo. Então eu penso que as questões têm se revelado sempre mais nessa complexidade de espaço e de tempo. Não há um pano de fundo e uma trama histórica que tem o ser humano como protagonista, que é o que interessa. E o ser humano, único protagonista, colocado nesse pano de fundo inerte, desanimado. Né? Então eu diria que ampliar, ou melhor, desdobrar essa categoria teológica, sinais dos tempos, em sinais dos espaços-tempos, pode nos oferecer esse grande desafio e, ao mesmo tempo, essa grande oportunidade de perceber nesses sinais a presença de Deus e as interpelações da sua vontade. E eu propus missão como evangelização e um exercício contínuo, permanente, de interculturação, sobretudo explorando dois temas: o habitar nas fronteiras e o iniciar processos. Né? Fronteiras aqui não entendido como uma linha forte que demarca uma separação, mas fronteiras como uma linha porosa que, ao contrário, permite trocas, permite trânsito livre e faz com que, então, essa tensão se dê sempre mais. E o iniciar processos, porque historicamente a nossa missão quase sempre se deu como ocupar espaços, como conquista. E talvez aqui seja a questão na qual a nossa missão mais se tornou cúmplice do projeto moderno colonial. Por quê? Porque se preocupa mais em ocupar espaços do que iniciar processos. Então eu diria que se nós fazemos atenção a essas duas questões, iniciar processos, habitar nas fronteiras, aí podemos propor uma missão compreendida de modo intercultural como um exercício contínuo, permanente de interculturação, sempre atento a discernir os sinais dos espaços-tempos.